Imagina só se a inteligência artificial pudesse não apenas ler textos, mas também entender imagens e assistir a vídeos para encontrar a melhor resposta possível para qualquer pergunta. Hoje, a gente vai mergulhar numa nova tecnologia que faz exatamente isso, transformando a IA numa pesquisadora universal e resolvendo um dos seus problemas mais frustrantes. Vamos lá! Bom, a gente vai abordar isso quase como uma história. Primeiro, vamos entender o problema central da IA. Depois, vamos ver por que as soluções que parecem óbvias, na verdade, não funcionam. Aí, a gente apresenta a nova abordagem, que é genial, e por fim, explora o impacto que tudo isso tem no mundo real. Todo mundo já passou por isso. Uma IA que responde com uma certeza absoluta, mas está completamente errada. Esse fenômeno, que o pessoal chama de alucinação, é um dos maiores obstáculos para a gente conseguir confiar de verdade na IA. A pergunta de $1 milhão é: por que isso acontece? Sozinha, a IA depende daquilo que ela aprendeu no treinamento. Se a informação não está lá, ou se é difícil de achar, ela pode simplesmente, inventar uma resposta que pareça fazer sentido. Para lutar contra isso, os pesquisadores criaram a tal da geração aumentada por recuperação, ou RAG. Pensa nisso como dar à IA uma biblioteca e um bibliotecário. Antes de responder qualquer coisa, ela primeiro vai lá e pesquisa os fatos, garantindo que a resposta seja baseada em conhecimento de verdade. Na prática, o processo com RAG começa assim. A IA recebe uma pergunta. Só que, em vez de depender só da própria memória, ela vai e consulta essa base de conhecimento externa. Isso âncora a resposta em fatos, tornando tudo muito mais confiável. Pelo menos, essa é a teoria. Mas, claro, tem um problema. o problema é que a biblioteca da IA é, na sua grande maioria, feita só de textos. Ela é praticamente cega para o universo gigantesco de informações que está em imagens e vídeos. E isso nos joga direto na armadilha da lacuna de modalidade. Esse slide aqui mostra a limitação perfeitamente. À esquerda, uma pergunta sobre a capital da França. Fácil, um texto responde. Mas e à direita? Para saber como é uma flor, a resposta ideal é uma foto, não um parágrafo descrevendo. O RAG tradicional, focado em texto, muitas vezes se perde aí, não consegue fazer essa ponte. A primeira tentativa de consertar isso parece até lógica. Por que não juntar tudo, textos, imagens, vídeos, num único banco de dados gigante? É como jogar todos os livros, fotos e filmes numa pilha enorme no meio da biblioteca. Mas essa abordagem, ela falha miseravelmente. E aqui a gente conhece o vilão da nossa história, a lacuna de modalidade. As pesquisas mostraram que, mesmo num banco de dados todo misturado, os dados gostam de ficar com os seus. Eles se agrupam por tipo. Então, uma pergunta em texto quase sempre vai puxar uma resposta em texto, mesmo que a resposta perfeita esteja numa imagem bem ali do lado. Então, se misturar tudo não funciona, qual é a solução? É aqui que entra o Universal ARG. Em vez de uma pilha bagunçada, ele cria uma biblioteca super organizada, com um bibliotecário que é um verdadeiro gênio. O coração do Universal RAG é o roteador. Pensa nele como esse bibliotecário especialista. Em vez de sair procurando em tudo de uma vez, ele primeiro analisa a pergunta para entender que tipo de informação é necessária e só então ele decide para qual seção da biblioteca ele vai. E a biblioteca que ele gerencia é bem mais sofisticada. Não é só texto e visual. Existem seções especializadas. Documentos de texto, imagens, clipes curtos de vídeo, vídeos completos, tabelas. E o pulo do gato é que para uma pergunta simples, tipo quanto é 2 mais 2, ele sabe que não precisa pesquisar nada, economizando tempo e processamento. Vamos ver isso em ação com uma pergunta bem prática. Se alguém pergunta como trocar a roda de uma bicicleta, qual seria a melhor fonte de informação? Um texto? Uma foto? E aqui está a genialidade da solução. O roteador entende que isso é uma tarefa que exige um passo a passo. É algo complexo, visual. Um parágrafo de texto não vai adiantar muito. A melhor resposta é um tutorial em vídeo. Então, ele vai direto para a base de dados de vídeos longos. Simples assim. Ok, a abordagem é inteligente na teoria, mas será que funciona mesmo na prática? Vamos dar uma olhada nos resultados e no impacto real que essa tecnologia tem, tanto em performance quanto nas novas possibilidades que ela abre. Os números aqui são bem claros. Como dá para ver na tabela, em tarefas que misturam texto, imagens e vídeos, o Universal RAG, que está ali na coluna da direita, ganha de lavada do método antigo. A grande lição é a seguinte: direcionar a busca para a fonte certa é muito mais eficaz do que procurar em todo lugar ao mesmo tempo.
Mas o impacto disso vai muito além de notas melhores em testes. Isso significa que a gente pode começar a construir IAs que fazem pesquisa visual de verdade, que podem assistir um vídeo de um produto para responder uma dúvida específica ou encontrar um gráfico num documento para basear uma resposta. A IA se torna mais precisa, mais eficiente e principalmente preparada para o futuro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como a IA que consegue acessar e entender todo o conhecimento humano, não importa o formato, as barreiras para resolver grandes problemas começam a desaparecer. As possibilidades são honestamente extraordinárias.